Bom dia, irmãos e irmãs. Cumprimento novamente os irmãos com a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e agora mudando de canal. Desde domingo passado, nós estamos estudando lições temáticas a respeito da oração. Na semana passada, a Clau trouxe aos irmãos e irmãs a abordagem geral da oração e principalmente a respeito do que não é a oração. Hoje nós vamos abordar o tema oração e a queda, que a princípio eu falei, que é isso? Oração e a queda? Mas aí você vai se inteirando do assunto e vai percebendo que ele é relevante e muito relevante. Portanto, meus queridos, antes de passarmos para a lição, vamos orar. Deus amado, bendito, Deus maravilhoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez diante de Ti, dessa vez, nesta oração, estamos iniciando mais uma aula sobre oração. E aqui nesse momento eu te peço, Pai bendito, que a Tua palavra seja transmitida, apesar das minhas falhas, apesar da minha fragilidade, mas que ela seja transmitida para ser entendida e praticada. Agradeço ao Senhor tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós e consagramos este tempo e esta aula a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, até as crianças, quando elas são ensinadas a respeito de oração pelos seus pais, se você perguntar para elas o que é orar, elas vão falar que orar é falar com Deus, é falar com o Papai do Céu. E é isso mesmo, elas estão absolutamente certas, porque a oração significa o estabelecimento de uma relação de conversa com Deus. E há 2 semanas nós conversamos a respeito, resumidamente, eu vou dizer agora, a respeito de prioridades que a gente precisa estabelecer na vida, sobre coisas que são do agrado de Deus, as coisas de Deus. E uma das coisas de Deus, nos tópicos daquela lição, era justamente a oração. Então, hoje volto a dizer que oração precisa ser uma prioridade na vida do seguidor de Jesus. Oração e a queda. E aí nesse primeiro slide, nós vemos que a palavra Adão pode ser entendida como homem. No hebraico, nesse contexto, do princípio, essa palavra Adão se referia especificamente aos 2 seres humanos criados por Deus. Então, Adão, no exato momento do princípio, de Gênesis, começo de Gênesis 3, Adão não era só o homem, Adão eram os 2. É uma palavra no hebraico semelhante à palavra Adamá, que significa terra, e que então podemos entender o seu significado como um ser, no caso os 2 seres criados da terra vermelha. Adão foi formado a partir da terra segundo a palavra de Deus. Aí você vai me dizer assim, não, mas Eva foi criada a partir de Adão, que foi criado a partir da terra. Então, a Eva, na verdade, só foi chamada de Eva mais tarde.
Só lá em Gênesis 3:20 é que a gente lê isso aí. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Isso já é depois da queda. E Eva tem a ver com a palavra hebraica Havá, que significa a que vive, a vivente. Então, Adão, Eva, ou a princípio os dois chamados Adão, qual foi a primeira voz que esses humanos ouviram além da voz um do outro? Qual foi, gente? A primeira voz que eles ouviram foi a voz de Deus. Que maravilha, né? Eles ouviam a voz de Deus no estado primitivo, no estado inicial de vida dos seres humanos. Mas nós vamos falar de queda hoje. De queda e de quebra. A situação de harmonia criada ali no Jardim do Éden, ela é quebrada quando, além dos dois seres humanos e do nosso Deus, entra em cena um quarto personagem. E nós vamos ler a respeito desse quarto personagem no próximo slide. E a gente lê o seguinte: esse quarto personagem era a serpente. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto nenhum das árvores do jardim? Então, primeiro, ela já lançou uma coisa que não era verdade, perguntando se era de fato, se o fato era que eles não podiam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim. E a gente tem que se lembrar que naquela época do princípio, Deus liberou para Adão e Eva apenas, eles eram vegetarianos, né, gente? Eles comiam do fruto da terra. Não comiam carne, isso é uma coisa que veio depois na história da humanidade. Mas aí então Eva responde à serpente: Pô, claro, podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que nós não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Aí a serpente respondeu assim à mulher: Claro que vocês não morrerão. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Que serpente, hein? Basicamente, pessoal, ela estava dizendo que Deus mentia, que Deus tinha mentido para Eva e para Adão. Ela disse: não é isso que Deus falou para vocês, não. Deus só está querendo manter na mão dele o monopólio do conhecimento do bem e do mal. Porque na verdade, né, irmãos, eles não comiam do fruto da árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus de fato tinha proibido. Não foram eles que decidiram que não iam comer da árvore, como diz a nossa revista. Eles estavam obedecendo a Deus. Deus tinha proibido e eles estavam obedecendo a determinação de Deus. Até que a serpente veio com essa proposta indecorosa, lançando dúvida na mente de Eva. Lançando na mente de Eva a dúvida de que Deus estava mentindo, de que não era assim, que Deus queria criar, na verdade, restrições a eles, impedir que eles alcançassem o status de Deus. E quando essa dúvida foi lançada diante de Eva, ela fez uma escolha. E a escolha dela foi não obedecer a Deus. Porque até então Deus decidia o que era certo e o que era errado, o que era
bom e o que era mal. Mas aí, como o termo que usa o escritor da nossa lição é o eixo decisório sobre bem e mal, sobre as escolhas a fazer, esse eixo decisório mudou de Deus. Até então era Deus que decidia o que era bem, o que era mal. E Eva resolveu trazer para si o eixo decisório. Ela queria passar a decidir o que era bem e o que era mal. Continuando. No verso 6, a gente lê este versículo aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aí o estrago estava feito, né, gente? Desobedeceram. Agora eu quero fazer um breve paralelo aqui entre esse versículo de Gênesis 3,6 e um versículo que está lá em Romanos 12,2 que a gente conhece bem. Aliás, a gente conhece bem e eu vejo todo mundo citar esse versículo de maneira errada, até os pregadores mais famosos neste país, eu os vejo citarem esse versículo numa ordem errada, lá de Romanos 12,2. Vejam só o paralelo. O que diz Romanos 12,2? Num trecho de Romanos 12,2, ele diz que a gente vai poder, para a gente passar a buscar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Gente, não é boa, perfeita e agradável que a Bíblia diz. A Bíblia diz nesta ordem: boa, agradável e perfeita. Olha que interessante. A mulher estava transferindo o eixo de decisões da vontade de Deus para a sua vontade. E ela viu a árvore que era boa, até aí, boa para se comer. Ela viu isso. A vontade de Deus é boa também. Ela viu que a árvore era agradável aos olhos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa e é agradável. Esses grifos aí são todos meus, né? Não estão escritos na Bíblia, né, pessoas? E só que aí que vem a diferença. E a árvore era desejável para dar entendimento. Aquilo que Deus não tinha liberado para eles. Enquanto a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, a vontade do nosso Deus é boa, agradável e é perfeita, coisa que o fruto da árvore não deu a Eva. E assim é, e assim se fez a queda, a separação entre nós, seres humanos, e Deus. A desobediência de Adão e Eva causou a quebra do relacionamento íntimo e amigável com Deus. Já não ia mais haver toda aquela harmonia de relacionamento, toda aquela coisa boa, direta e sem nada a esconder que existia antes. E não só quebrou o relacionamento íntimo e amigável com Deus, como causou também a expulsão do homem e da mulher do lugar físico do Jardim do Éden. Além de eles não poderem mais usufruir da presença constante, boa, prazerosa de Deus, eles foram expulsos do lugar físico onde eles viviam. E Gênesis 3:24 diz assim: depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. E assim se deu a quebra de relacionamento entre os seres humanos e Deus. E essa situação
de falta de relacionamento, de buscar a Deus, de orar a Deus, de invocar o nome de Deus, ela se prolongou por séculos. Diz o autor da nossa revista, por aproximadamente 2 séculos. Até que, aí nós já estamos em Gênesis 4:26, até que Sete, que foi um dos filhos de Adão e Eva, depois da expulsão do paraíso, depois de terem nascido Caim e Abel, depois do pecado de Caim matando Abel, aí Eva teve um filho a quem eles deram o nome de Sete. E depois de várias gerações da descendência de Sete, Sete veio a ser pai, depois de muitas gerações, de Enos. E foi depois que nasceu Enos que começaram a invocar o nome do Senhor. Então, depois de séculos, o homem voltou a buscar conversar com Deus, invocar o nome do Senhor. Agora, a nossa lição antiga, a nossa revista antiga tinha sempre 5 tópicos. Nesta lição aqui nós vamos em 3 tópicos. E 3 tópicos que abordam o quê? Por que a oração, depois da queda, passou a ser um desafio para os seres humanos. O primeiro tópico diz: passamos a tentar nos esconder de Deus. E isso a gente lê lá em Gênesis 3, voltamos para Gênesis 3, dos versos 8 até o 10. Lemos assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Isso, eles já tinham comido o fruto. E olha que beleza, hein, gente? Deus caminhava pelo jardim, Deus falava com eles nessa hora da brisa do entardecer. E eles ouviram que Deus estava lá. Esse era o hábito, era assim que ocorria, dia após dia. Senhor Deus caminhando pelo jardim. E aí o que aconteceu? Eles se esconderam dele entre as árvores. E o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Assim foi, queridos. Eles se esconderam de Deus. Sabe o que me faz lembrar essa atitude? Porque eles sabiam que agora eles tinham algo a esconder. Que a relação deles com Deus já não era mais a mesma. Porque eles tinham desobedecido. Me faz lembrar de criança e de bicho também. Quando eles fazem, as crianças, os filhos da gente, os sobrinhos, quando eles fazem aquilo que eles não deveriam fazer, fazem alguma coisa errada, que a gente olha bem para a cara deles e a gente fala assim: você está com cara de culpado, o que foi que você fez? E eu que tenho muitos bichos aqui em casa, vocês que têm bichos também, vocês sabem disso, quando eles aprontam, eles ficam com cara de culpados. Tinha uma professora de escola dominical que ela falava assim, sabe, cara de cachorro que quebrou o vaso. É essa cara que Adão fez diante de Deus, quando Deus disse a ele: onde você está? E quando Deus falou para Adão: Adão, onde você está? Onde vocês estão? Os dois Adãos. É porque ele precisava de uma referência geográfica, ele tinha que ter uma localização geográfica de Adão? Não era isso. Deus sabia exatamente onde eles estavam escondidos. E o que ele queria? Ele queria, na verdade, essa não era uma chamada para localizar, era uma chamada à responsabilidade. Adão estava sendo chamado à responsabilidade. Assim nós, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós fazemos aquilo que não é para a gente fazer, Deus também nos chama à responsabilidade. Jesus,
em seu ministério aqui na terra, uma vez diante de líderes religiosos, lá em Marcos 7,6 ele diz o seguinte: Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, irmãos e irmãs, hoje provavelmente nós vamos ter um fundo musical de cachorro várias vezes, porque os meus cachorros estão latindo muito. Tem gente passando na rua, eles latem, eles escutam gente falando alto, eles latem. Mas voltando à lição, assim como Jesus chamou o povo da sua geração, os religiosos da sua geração, de hipócritas, muitas vezes nós assumimos em oração também atitudes hipócritas, fazemos orações hipócritas. Querem ver como? Por exemplo, quando diante de Deus nós dizemos assim: ai Senhor, olha, eu quero que faças a tua vontade. Estou orando para que faças a tua vontade. Nós suponhamos que seja uma doença. A gente quer, na verdade, a cura. Ninguém fica pedindo a Deus o tempo todo para Ele fazer a sua vontade, só que lá, bem no nosso íntimo, a gente fala assim: a tua vontade, mas o que eu quero mesmo é a cura. Muitas vezes eu falo mesmo assim para Deus, quando eu oro pelos meus pacientes, junto com eles, e eu falo: Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer a tua vontade, mas o Senhor também conhece o meu coração, não vou ser hipócrita. O Senhor sabe que o que eu quero para ele é a cura, o que eu quero para ela é a cura. Mas eu não fico assim, hipócritamente falando: não, faz a tua vontade, viu? Não, eu declaro diante de Deus, abro meu coração para ele e falo assim: eu sei que o Senhor vai fazer a sua vontade, mas eu desejo para ele, desejo para ela a cura. Quantas vezes a gente ora a Deus pedindo para que o Evangelho seja pregado, essas orações sobre missões, nos vários níveis de missões, nas várias localizações de missões, a gente ora para que o Evangelho seja pregado até os confins da terra, só que lá no fundo a gente fala assim: ó, só que não manda eu não, que eu não vou. Que o Evangelho seja pregado, mas que não seja eu que vá pregar esse Evangelho sei lá onde, né? Outras vezes a gente ora, gente que tem empresa, por exemplo, algumas pessoas na igreja têm empresas. Eu tenho uma microempresa e a gente ora assim: ai Senhor, que a minha empresa seja na verdade um ministério. Mas será que é isso lá no fundo? Será que é isso mesmo que a gente quer dizer? Que a nossa igreja, a nossa empresa seja um ministério? Ou a gente quer, na verdade, que ela tenha sucesso, que ela vá bem e que a gente não passe necessidade, que a gente tenha lucros com essa empresa? Então, é assim que às vezes a gente faz umas orações meio hipócritas. Voltando um pouco para Gênesis 3:10, na verdade, quando Adão responde ao chamado de Deus, ele diz assim: eu vi que estavas andando pelo jardim, eu me escondi porque eu tive medo. E aí entra o medo da nossa história, irmãos e irmãs. A partir daí, nós, seres humanos, passamos a conhecer o medo. E agora o medo está no nosso DNA. Nós nunca vivemos sem medo. Existem pessoas que têm uma lesão no sistema nervoso central, em uma determinada parte do sistema nervoso central, e essas pessoas não têm medo. Mas isso é doença, viu, gente? Porque um ser humano normal, ele tem medo. Até porque em algumas situações o medo faz parte do nosso sistema de defesa. Mas esse medo, que antes não existia na vida dos seres humanos, passou a existir a partir da queda. Esse medo fez com que a gente também se afastasse de Deus.
Olha o que diz lá o apóstolo João na sua carta em 4,18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Portanto, meus queridos, medo, a gente tem medo de Deus. Quando a gente tem medo de Deus, a gente não está aperfeiçoado no amor a Ele. Então, aí nós podemos tirar duas coisas. Deus não se impressiona com frases bonitas das nossas orações. Não adianta a gente ficar buscando aquelas frases de efeito para usar com Deus. Pode fazer muito efeito diante das pessoas, daquelas que estão ouvindo a nossa oração. Mas Deus não se impressiona com frases bonitas. Não adianta. Pode fazer, fala. Não que não devemos falar frases bonitas nas nossas orações, mas elas não vão impressionar Deus, porque Deus vê o nosso interior. E Deus sabe quando nós somos movidos pelo medo e que, portanto, não estamos aperfeiçoados no amor a Ele. Então, a gente precisa, na verdade, tirar da nossa vida o medo de Deus e substituí-lo por amor a Ele. Nossas orações, irmãos, precisam ser de gente íntegra para com Deus. Devem expressar o mais profundo do nosso coração. Irmãos, como eu acabei de dizer, nós não temos o que esconder de Deus, não são palavras bonitas que nos escondem de Deus, não são intenções falsas que nos escondem de Deus. Na verdade, Deus nos conhece. Eu não posso me esconder de Deus. Os irmãos e irmãs não podem se esconder de Deus. A bem da verdade, nós nem precisamos nos esconder de Deus. Por quê? Porque mesmo sabendo quem nós somos, o que nós somos, Deus nos ama. E isso tem que ser o suficiente para a gente não ter medo de Deus e substituir o nosso medo por amor a Ele. Continuando, o segundo tópico da nossa lição diz que nós passamos a ter dificuldade de aceitar nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros e pecados. Logo depois da queda, isso já se manifestou na vida dos seres humanos ali no Jardim do Éden. Quando Deus perguntou ao homem por que ele se escondeu e ele disse que tinha medo, Deus disse a ele: Adão, então você comeu daquela árvore que era proibida para vocês. E então no verso 12 do capítulo 3, o homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu o fruto e eu comi. Não é, irmãos? Nós temos o hábito triste e feio de terceirizar as nossas culpas. Nessa lição sobre oração e queda, a gente precisa parar, pensar e entender que assim como Adão terceirizou a culpa dele, jogou a culpa primeiro para Deus, porque ele disse: a mulher que tu me deste. Então a culpa era uma parte da mulher que ofereceu o fruto a ele e outra parte de Deus que ofereceu aquela mulher para ele. Que se Deus não tivesse dado a mulher para ele, também ele não tinha pecado, não tinha desobedecido. Então, não adianta. Quando a gente terceiriza culpas, irmãos, e fica apontando para o outro, jogando no outro a responsabilidade pelos nossos pecados, sabe o que isso significa? Basicamente, significa que nós não estamos arrependidos. Lembrem-se disso, irmãos. Todas as vezes que a gente terceiriza as culpas da gente, significa que a gente não se arrependeu. Vamos ver lá no Salmo 51, exemplos maravilhosos em que Davi não terceirizou a culpa dele, assumiu essa culpa e se arrependeu. Esse Salmo 51 foi
escrito depois que Davi foi confrontado pelo profeta Natã por ter adulterado com a mulher de Urias e depois se tornado o mandante da morte de Urias. Então lá no Salmo 51, verso 4a, ele diz: pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Irmãos, nós precisamos reconhecer as nossas culpas. Nós precisamos ir de coração limpo, aberto diante de Deus e dizer: sim, nós pecamos contra ti, fizemos o que é mal aos teus olhos, Senhor. No verso 17 ele diz: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde, arrependido. Não adianta o que a gente faça de ativismo na igreja de Deus, diante de Deus, não importa as boas obras que nós façamos, tentando apagar o nosso pecado, porque não é esse sacrifício que Deus espera. Deus deseja um espírito quebrantado, curvado diante dele, humilde diante dele. E Deus não rejeita um coração humilde e arrependido. E ainda lá no verso 12b do Salmo 51, Davi diz o seguinte: torna-me disposto a te obedecer. Irmãos, torna-me disposto a te obedecer. Cabe-nos, diante da nossa culpa, confessar, reconhecer primeiro a nossa culpa, porque se a gente não reconhece a culpa, ela não existe aos nossos olhos. Mas a gente reconhecer as nossas culpas e confessá-lo. O que diz lá aquele verso tão conhecido de 1 de João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar, nos lavar de toda aquela maldade que veio à nossa vida por intermédio do pecado. Seguindo, irmãos, nós temos então o terceiro tópico que diz: passamos a nos ver como vítimas das circunstâncias. E quando Eva foi acusada por Adão de que ele comeu o fruto, porque foi ela que ofereceu o fruto a ele, aí então Deus perguntou à mulher: que foi que você fez? Aí foi a vez dela de terceirizar um pouco, né? E ela disse: a serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Aí nós vemos novamente, irmãos, uma terceirização. Mas agora não está terceirizando para uma outra pessoa, está se terceirizando, conforme diz o autor da nossa lição, ela está se fazendo vítima diante das circunstâncias. Eu fui bobinha, Deus. Eu acreditei naquela serpente. Não foi minha culpa. Ela foi tão convincente, né? Às vezes a gente chega diante de Deus e fala assim: não tive culpa nisso, Senhor Deus. Eu fui tentada, ou então as circunstâncias não me ajudaram. Às vezes as pessoas passam a vida se vitimizando e alegando que a infância foi sofrida, que a infância foi difícil, levam a vida culpando os pais pelo modo como eles foram criados, por isso que hoje aconteceu isso, aquilo e aquilo outro. A culpa é das circunstâncias, a culpa é das oportunidades que ninguém quis nos dar, né? Tanta gente tem oportunidade, a gente não tem, por isso que a gente acaba errando. Porque a gente é vítima, porque as pessoas, ninguém gosta de mim, né? A gente passa pela vida como um patinho feio, que ninguém gosta, que ninguém compreende. As pessoas que vivem ao meu redor não gostam de mim. Hoje em dia é capaz que muitas pessoas estejam pecando e culpando a pandemia por causa disso. Nós somos experts em culpar as circunstâncias pelos nossos pecados. Meu papai, humano, ele ficou órfão quando ele tinha quase 4 anos de idade. O pai dele é um homem abusivo, cruel, violento, que espancava os seus filhos
E meu pai foi levando a vidinha dele até onde ele aguentou. E aos 10 anos meu pai saiu de casa. Lá das Minas Gerais, numa cidadezinha pequena chamada Visconde do Rio Branco, lá na zona da Mata Mineira. Ele saiu, 10 anos, irmãos, uma criança. E ele foi andando. Chegou em São Paulo, foi trabalhar como em plantação, teve malária sozinho na plantação. Foi tocando a vida dele, irmãos, sem se vitimizar. Meu pai nunca se proclamou uma vítima da infância pobre, triste, abusiva por parte do pai, por ter se virado sozinho enquanto ainda criança. Ele foi trabalhando no interior aqui do estado de São Paulo, depois ele se converteu, ele foi estudar, ele teve uma carreira. Meu pai era major da Polícia Militar, se casou, fez a sua família, convertido, foi um líder de igreja durante muitos anos da vida dele. Foi uma referência maravilhosa na minha vida. Ele nunca foi uma vítima das circunstâncias. Meu pai é um exemplo para mim a respeito como pessoa que não se deixou vitimizar. Tentações são coisas que acontecem na vida de todo mundo, de todos nós. E lá o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10:13, as tentações de sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel, Ele não permitirá que tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Eva não resistiu à tentação. Mas nós temos a história dela, inclusive, como referência para nós resistirmos à tentação, para que as consequências terríveis da desobediência não venham sobre nós. E esse versículo nos mostra que Deus jamais vai permitir que uma tentação seja maior do que aquilo que nós podemos suportar. E que Ele sim vai nos mostrar uma saída para nós resistirmos. Concluindo, então, irmãos, a Bíblia tipifica 2 tipos de Adão. O primeiro Adão foi esse Adão da nossa lição de hoje. E esse primeiro Adão orou assim, irmãos: seja feita a minha vontade e não a tua. Mas houve um segundo Adão. Esse segundo Adão, que é chamado segundo Adão na Bíblia, era Jesus. E esse segundo Adão, Jesus orou assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, 2 Adãos. O primeiro quis que fosse feita a sua vontade e não a vontade de Deus. E isso ocasionou a queda. O segundo Adão, Jesus, pediu, primeiro, que se fosse possível afastasse dele o cálice da morte, do sofrimento, mas ele abriu mão de tudo para que fosse feita a vontade de Deus e não a dele. E assim nós fomos salvos. E assim nós recebemos perdão. E assim nós recebemos salvação, redenção. Jesus é o Adão que deve ser referência na nossa vida. Portanto, irmãos, eu encerro essa lição aqui mostrando que a queda tornou a oração desafio na nossa vida, porque nós passamos, como Adão, a nos esconder, como Adão, nós passamos a terceirizar as culpas para outras pessoas, como Eva, nós passamos a terceirizar as culpas para outras circunstâncias e oramos assim diante de Deus, sem arrependimento,
Oramos hipocritamente, tentando nos esconder de Deus, sabendo lá no fundo que isso não é possível. Então vamos viver dispostos, Senhor, a orar para ser feita a vontade de Deus, mas que no íntimo Deus enxergue, que é isso exatamente que nós queremos. Fazer a vontade dEle. Orar pedindo que essa vontade seja feita, a dEle e não a nossa. Senhor Deus, Pai amado, Deus que não leva em conta para a nossa condenação que somos falhos, que somos frágeis, que somos pecadores, que gostamos de fazer a nossa própria vontade, mas Tu és um Deus de amor generosamente derramado sobre a nossa vida. E nós precisamos nos lembrar disso, para expulsar inclusive da nossa vida o medo do castigo, porque nós erramos, porque nós nos vemos culpados diante de Ti, Senhor Deus. O Senhor é um Deus perdoador, disposto a perdoar os nossos pecados quando nós os reconhecemos, quando nós os confessamos, quando nós nos arrependemos. Senhor Deus, age na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, age na vida de cada um de nós, para que nós possamos nos mostrar, mesmo quando culpados, nos mostrar verdadeiros diante de Deus. Que nós não tentamos ingenuamente nos esconder de Deus, que nós não tentemos terceirizar as nossas culpas, que nós não tentemos parecer vítimas diante de Deus, porque as circunstâncias nos levaram a pecar, porque a tentação foi mais forte do que nós. Deus, age na nossa vida, do teu modo amoroso, generoso, sábio, e nos ajuda a viver para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amados, então terminamos mais uma lição e bom culto para os irmãos, bom domingo, boa semana, que Deus os abençoe e os guarde.